No vídeo de hoje eu vou te ensinar como aprender matemática mesmo sendo burro. Bora pro vídeo. Então, rapaziada, o vídeo de hoje ele foi separado em 5 partes. A primeira parte eu vou falar sobre a minha trajetória nos estudos, de forma bem resumida, porque não é o foco aqui. A segunda parte é elimine suas crenças limitantes. A terceira parte é nasceu ignorante e sempre será. A quarta parte eu vou falar sobre mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. E a quinta e última parte, mas não menos importante, eu vou falar o que fazer realmente para aprender matemática. Eu já digo logo aqui para vocês, não pule o vídeo achando que só as suas atitudes, as suas ações, ou seja, a quinta parte desse vídeo seria importante. Não cometa esse erro. Você precisa fazer um combo, a sua mentalidade e suas ações, suas atitudes devem caminhar juntos. Então fique aqui até o final, não pule nenhuma partezinha desse vídeo que você vai me agradecer, eu tenho certeza. Mas enfim, vamos falar aqui o que importa, né? Vamos para a primeira parte, né? Contar um pouquinho da minha história. Eu não estou vindo aqui para pagar nenhuma historiazinha triste, que hoje em dia eu sou brabo em matemática, nada a ver com isso. Eu estou sendo honesto aqui com vocês e também principalmente comigo. Eu vou contar a real história. Eu preciso ressaltar aqui duas coisinhas importantes. Eu sempre estudei em escola particular e eu sempre tive meus pais presentes. Isso parece bobeira e não importa muito, mas isso é um diferencial, porque a maioria da população não tem esses benefícios, esses privilégios. Então eu preciso pontuar isso. Mesmo com essas coisas ao meu favor, eu tive um acesso a um professor particular ou a um cursinho que poderia me ajudar dessa trajetória. E pelo incrível que pareça, galera, eu lembro ter tido dificuldade em matemática. E outras matérias também, mas principalmente matemática e uma matéria de humanas que é história. Essas duas matérias, quando eu era bem pequeno, eu tinha bastante dificuldade. O meu pai ele sempre foi bom em exatas e minha mãe sempre boa em humanas. Então, meu pai me ajudou com a parte de matemática e minha mãe me ajudou com a parte de história. Mesmo com pouco tempo que eles tinham para me ajudar, né, com meus estudos, eu lembro que eles sentavam comigo e faziam resumos das matérias para mim, faziam listas de exercícios e eles sempre enfatizavam que eu tinha que prestar atenção para ver como é que eles faziam para poder criar autonomia em mim, para que eu começasse a aprender a estudar sozinho e fosse autônomo durante a minha vida. Autônomo no sentido de você mesmo conseguir aprender sozinho. Claro que a gente precisa do professor ali para poder passar aquele conteúdo para a gente, mas você sentado ali sozinho estudando, aquilo ali é um aprendizado e eu arrisco dizer que um dos principais. Você ler, interpretar da sua forma, fazer o seu resumo, fazer os seus exercícios, aquilo ali é muito importante. Depois disso, pessoal, dos meus pais terem me ajudado, eu percebi que eu fui fluindo nos estudos. Eu comecei a não precisar mais da ajuda dos meus pais, né? No estudo domiciliar, eu prestava atenção nas aulas, tirava minhas dúvidas e aquilo ali já era o suficiente para eu mesmo ir aprendendo, fazendo os exercícios e tudo mais. Com o passar do tempo, né, eu fui ficando mais velho, aí chegou aquele período de concurso, eu passei em diversos concursos, passei na ESA, passei na IAR, passei na SpaceX, passei na IFOM, aí no Enem, passei na UERJ também. Enfim, o que eu quero dizer, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o que eu fiz e o que eu percebi também em alunos que foram aprovados, alunos que acabaram com suas dificuldades, né? E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, para todos vocês aí que estão me assistindo, também ficar autônomo no seu estudo. Não depender mais de, às vezes, um professor particular ou um cursinho, algo a mais. Sua escola e você mesmo ali vai ser o suficiente para você alcançar os seus concursos, suas aprovações ou até mesmo só passar de ano. Vamos agora aqui para a segunda parte desse vídeo, que é elimine suas crenças limitantes. Todo mundo já se achou burro em algum momento da vida, tanto o aluno iniciante quanto o aluno avançado. É normal não entender alguma coisa, pois o seu cérebro não foi treinado para aquilo ali. O problema é quando esse tipo de pensamento ele fica perpétuo, ele nunca acaba. Todo dia, toda hora, você se acha burro em tudo. E sempre vira e fala aquilo, né? Que é aquela frase muito famosa. Eu sou muito burro. Galera, o verbo ser é muito forte. Ele passa a ideia de estagnação, de algo imutável, ou seja, o seu cérebro vai entender aquilo como permanente e não importa o que você vai fazer, que você vai continuar dessa forma. Cara, não faça isso com você mesmo. Porque sabe aquela frase bem clichê que todo mundo fala assim, pô, sabe qual é a diferença entre a verdade e a mentira? É a quantidade de vezes que é contada. E cara, isso é totalmente verdade. Se você ficar toda hora falando, eu sou muito burro, eu sou muito burro, eu sou muito burro, eu tenho certeza que você não é burro, mas você fala isso tantas vezes que o seu próprio cérebro vai entender aquilo ali como verdade.
e ele vai querer fazer nenhum esforço para mudar aquilo ali. Então perceba que isso é uma frase, né, que é uma crença limitante, e isso precisa ser quebrado. E para quebrar essas crenças limitantes, basta mudar a frase. Ao invés de você ficar falando, eu não sei isso, você pode falar, eu ainda não sei. Isso parece pouca coisa, mas com o passar do tempo vai fazer diferença sim. E em seguida, para concluir com maestria essa mudança de pensamento, você pode se fazer uma pergunta. O que eu posso fazer para mudar isso? Vamos partir agora para a terceira parte desse vídeo, que é, nasceu ignorante, sempre será ignorante. Ah, Guilherme, mas você acabou de me contar na parte 2 desse vídeo que eu devo eliminar minhas crenças. E você está falando que eu nasci ignorante e vou ficar ignorante para sempre? Calma, primeiro eu vou te explicar aqui. A palavra ignorante é aquela pessoa que falta de informação em alguma área. E isso é completamente comum. Eu sou ignorante em diversas áreas, assim como vocês que estão me assistindo. Não fiquem com vergonha de dizer isso. Seja sincero com você. No entanto, galera, a gente precisa escolher durante a nossa vida quais áreas a gente vai deixar de ser ignorante. Por exemplo, aqui, ó. Eu quis ser professor de matemática, então precisei deixar de ser ignorante em matemática. Mas eu sou ignorante em, não sei, biologia, por exemplo. Você tem que fazer essas escolhas, você tem que entender o seu caminho. E é impossível, galera, já deixa eu falar que é impossível você deixar de ser ignorante em todas as áreas. Não há tempo hábil para isso no mundo que a gente vive hoje em dia. Você precisa escolher a dedo o que você quer deixar de ser ignorante. E assim estudar, se aprimorar, se desenvolver naquela área. Só que apesar de eu estar falando isso, na maioria das vezes isso é um problema. Essa percepção a gente não tem. Nós não percebemos em quais áreas nós somos ignorantes. Pelo menos na maioria das vezes. Portanto, de acordo com seus objetivos, é de extrema importância que você perceba essa sua ignorância, suas fraquezas, suas limitações e seja sincero com você mesmo. Procure medidas, formas de pensar para que você supere essas suas limitações. Esse processo que eu acabei de falar aqui para vocês se chama metacognição, ou seja, é a capacidade do ser humano de se monitorar e autorregular os processos cognitivos. Vamos agora para a quarta parte desse vídeo, mas antes disso, galera, tá gostando desse vídeo? Tô te ajudando? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, galerinha, vai? Se inscreve aí, ó, curte esse vídeo, comenta se eu estou te ajudando, se você acha que está faltando alguma coisa. Fica à vontade aqui no campo dos comentários. E não esquece de mandar esse vídeo para o seu amigo que está estudando junto com você. Aquele companheiro de concurso ou de escola. Porque como eu sempre falo, pessoal, quem compartilha, multiplica. E outra informaçãozinha para vocês. Aqui na descrição desse vídeo, como de todos os vídeos aqui do canal, eu deixo informações muito importantes. Como livros que eu indico para vocês estudarem, sites e aplicativos. Isso é de extrema importância, então dá uma olhadinha aqui quando acabar o vídeo, não esquece. E tamo junto, vamos voltar pro vídeo que é o que importa. E a quarta parte é sobre mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Para começar falando aqui dessa parte, eu vou falar aquelas frasinhas que eu sempre escutei na minha vida. Eu era vítima delas também, eu também usava, acho que todo mundo passa por isso em algum momento da sua vida. E elas são aquelas, né? Você vai entender o que eu tô falando. Pô, eu nasci burro e vou ficar burro para sempre, não tem jeito, né? Ou minha genética é fraca. E para explicar um pouco da diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, eu vou fazer uma analogia com cor de pele, tá? Com a cor da pele do ser humano e com as pontas do cabelo do ser humano. Mentalidade fixa é a ideia de a pessoa que é branca, ela não fica preta, e a pessoa que é preta não fica branca. Aquilo ali é algo fixo. É imutável. Já a mentalidade de crescimento vem a ideia das pontas do cabelo. Por exemplo, quando você está com o cabelo grande e tá crescendo, sei lá, diferente do que você quer, ou ele tá meio fraco, você vai no cabeleireiro, né? Ele vai geralmente fala, pô, vou cortar só as pontas para o seu cabelo crescer mais forte. Ou seja, apesar do seu cabelo ter aquele formato lá dele, que nasceu e tudo mais, você consegue fazer alguns ajustes nele, como cortar as pontas, para que desenvolva, tá? Que ele supere suas limitações. Ah, Gui, mas isso que você está falando aí é sua opinião. Tá, vou te dizer então o consenso científico. A genética influencia, mas ela não determina. Claro que eu resumi isso aqui a partir das interpretações que eu tive, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as suas ações, pessoal, elas vão falar mais alto do que a sua genética. E agora, galera, para terminar o vídeo, vamos para a quinta parte, que é o que fazer para aprender matemática.
Primeiramente, eu quero falar uma frase aqui que talvez seja um pouco polêmica aqui. Matemática não é difícil, tá? Matemática é simples. Perceba que simples é a diferença de fácil. Matemática é matéria cumulativa, ou seja, tijolinho por tijolinho. Então, a primeira atitude, a primeira ação que você deve fazer para aprender matemática é nivelar a sua matemática básica. Até aquele conteúdo que você aprende no 9º ano da sua escola. 9º ano do ensino fundamental 2, é claro, né? Outra atitude que você deve ter na hora de estudar é não pular de assunto até dominar aquele que você está estudando. Eu quero que você não pense de maneira quantitativa e sim qualitativa. Estude aquilo com qualidade até você dominar e conseguir resolver praticamente todos os exercícios e conseguir também ser capaz de ensinar outras pessoas. Quando você consegue ensinar outras pessoas aquele conteúdo, quer dizer que você dominou aquela matéria. Então pense de forma qualitativa, de qualidade, e não quantitativa, de quantidade. Não importa se em um mês você aprendeu 10 matérias. O que importa é se você aprendeu essas 10 matérias com qualidade, com domínio completo daquele conteúdo. Pegou a ideia? Outra coisa que eu acho muito importante é você ler exercícios e questões, né, exemplos que já estão resolvidos pelo livro ou pelo seu professor. Porque às vezes você percebeu que podia resolver por regra de 3. E o professor foi e resolveu de outra forma, de outro conteúdo, usou lógica, tá? Raciocínio lógico. Aquilo ali vai abrir a sua mente, vai ampliar os seus horizontes. Outra coisa, galerinha, procure estudar o que você sabe menos. Por exemplo, se você sabe mais álgebra do que aritmética, estuda mais aritmética. Não se engane, porque às vezes a pessoa já domina aquele conteúdo, ela já estudou o suficiente, já domina tudo ali daquela parte, só que ela continua fazendo exercício daquilo. Parece que para inflar o próprio ego. Então não cometa esse erro, pessoal. Essa outra dica que eu vou falar, ela é mais para quem está iniciando os estudos, que é revisar os conteúdos 24 horas após o seu estudo principal. No máximo, né, naquele mesmo horário, por exemplo, se você estudou às 5 do dia 3, no dia 4, até às 5 da tarde, você tem que estudar novamente. Revisar, na verdade, né? Para os mais avançados ali, você pode revisar essa matéria daqui a 2 dias, ou daqui a uma semana, só daqui a um mês. Porque quanto mais você estuda aquilo ali, mais aquilo fica difícil de ser esquecido. Então, a revisão é importante, mas principalmente para alunos iniciantes. Outra dica aqui é começar com as questões fáceis. Por exemplo, você está começando lá o seu estudo com a matéria que você menos sabe. Então, não faz sentido você começar com as questões mais difíceis. Vai nas questões mais fáceis, vai pegando o jeitinho, aí vai subindo o nível ali das questões, pegou o jeitinho, sobe mais um pouquinho o nível e assim por diante, é uma escadinha, beleza? E o seu primeiro passo, o seu primeiro degrau nessa escada de aprendizado é sempre o mais difícil. Ele é um degrau bem alto. Só que como a matéria é acumulativa, no seu segundo degrau, ele é um degrau alto, mas menor que o primeiro. O terceiro degrau é menor do que o segundo e o primeiro, mas ele ainda é alto. E assim por diante, os degraus vão diminuindo. E não porque foi ficando fácil, e sim porque você foi acumulando conteúdo, conhecimento, e os trajetos foram ficando mais simples, não fáceis. Lembra que eu falei que é diferente. Por último, mas não menos importante, eu vou dar a última dica aqui de o que fazer para aprender matemática, que é usar técnicas de estudo. Eu nunca fui muito de usar técnica de estudo, mas depois eu percebi que para muitos alunos funcionam, então eu preciso dizer aqui para vocês. Tem duas muito famosas, que é a técnica do Pomodoro e a de Feynman, tá? Eu não vou me aprofundar aqui nessas técnicas, mas se vocês quiserem, pode comentar aqui pedindo para eu trazer essas técnicas que eu vou ensinar para vocês. Tranquilo, galerinha? O vídeo de hoje foi esse, então não esquece de se inscrever aqui no canal, de mandar para os seus amigos que têm dificuldade ou que gostam de matemática, porque é como eu sempre falo, quem compartilha, multiplica.